Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Hernani. Eu decidi gravar um áudio para vocês porque esses dias agora eu tô sem câmera para poder fazer filmagens. Mas nós estamos aí na quarta semana do PET 2 e a lição de hoje, ela tem o tema Toda forma de aprender é libertadora? Uma pergunta. E aí a lição começa trazendo sempre aqueles conceitos que ajudam a gente entender melhor o que o conteúdo da lição traz. Então, nós estamos falando de algo relacionado principalmente à política, que é o poder. Então, esse primeiro conceito é justamente esse, o poder. Então, o poder pode ser compreendido como governo de um país, autoridade, você pode entender poder também como a divisão dos poderes que governam um país. Então, por exemplo, nós aí somos governados por 3 poderes. O poder legislativo, que fazem as leis, são os deputados e senadores. O poder executivo, que é o presidente da República. E o poder judiciário, que é aquele que aplica as leis e julga as leis, na verdade. Tá bom? Então, poder pode ser entendido simplesmente como autoridade ou como o governo de um país, no sentido geral, ou também como uma divisão de poderes que governam um país. Depois, o segundo conceito é o conceito de panóptico, que é, na verdade, uma técnica de controle, ou também uma construção de vigilância. Então, isso aqui é um conceito que é tirado principalmente de Foucault, mas parece que esse mesmo conceito ele foi desenvolvido primeiro pelo filósofo Jeremy Bentham. E, na verdade, a ideia desse conceito aqui era como se fosse uma construção que fosse circular e que houvesse uma torre no meio de tal forma que o vigia, que está ali a guardar todas as celas das pessoas que estão aprisionadas nessa construção, ele pudesse ver todas as celas e as celas fossem vazadas para que ele pudesse ter acesso a todos e saber ao mesmo tempo o que todos estão fazendo. Então, também dessa ideia de um controle social. É essa a ideia desse conceito aí de panóptico, que é uma construção que propõe um tipo de controle social, onde esse guarda que tivesse ali naquela torre construída no meio dessa construção circular, ele pudesse ver todos e ao mesmo tempo ter um tempo de descanso, porque ali ele tem uma visão panorâmica do que está acontecendo, então ele pode ter um momento de descanso ali, de descontração, para poder voltar novamente a controlar as pessoas que estão ali aprisionadas naquela estrutura construída. O outro conceito é o conceito de individualismo. Então, o individualismo pode ser compreendido como a atitude de quem vive somente para si, para o cumprimento de sua vontade. Uma forma de vida egoísta pode ser entendido assim também, o individualismo. E aí a gente tem outro conceito, que é o conceito de corpos dóceis. Corpos dóceis, na verdade, é o produto, né, é alguém, né, ou algo que é o produto desse controle social. O controle social exerce de tal forma seu poder sobre os indivíduos que esses indivíduos eles são disciplinados pelo sistema. E eles se tornam, na medida em que aprendem a viver da forma que o sistema pede que eles vivam, ele se torna um sujeito útil ao poder vigente, ao poder que controla a sociedade. Então, depois de tratar desses conceitos, já deu para ter ideia geral de como é que a lição trata a respeito disso. Só que a lição ela vai trazendo um texto falando desses mesmos conceitos, mas com base na própria estrutura da escola. Provavelmente aqui esse é um texto que foi extraído, que ele não deixou claro no início,
Mas esse texto ele foi extraído aqui parece que Wolfram, 2001, que é uma tradução, um texto provavelmente era de outro idioma e foi traduzido para o português. Mas é um texto de um autor específico que vai tratar dessa forma de controle social, onde esses conceitos aqui aparecem no texto, tá bom? Mas, de certa forma, acho que a melhor forma da gente poder entender esses conceitos é justamente falar sobre a política, porque a escola também é uma instituição política. E a maioria das escolas tem esse tipo de construção aqui, né, nesse modelo panóptico aqui, onde você pode ter acesso, né, uma visão ampla de todas as salas no geral para ver o que está acontecendo, ou se tem algum aluno, né, se movimentando. Então essa ideia de controle social, de poder. Então a pergunta que o texto nos deixa é justamente: será que essa forma, esse modelo de conhecimento que é proposto, ou de estrutura onde o conhecimento é compartilhado, é proposto, será que ele realmente traz algum nível de liberdade para as pessoas se expressarem, se viverem? Ou melhor, viverem, né? Mas aí eu gostaria de trazer para vocês também, só no sentido de contribuir um pouquinho, a ideia aqui de um pensador também da área da psicologia, um psicólogo humanista. O nome dele é Paul Tillich. E ele falou que o ser humano, porque quando a gente está falando de controle social, a gente está falando de um controle social, está falando de controle de pessoas, controle de mentes, controle de atitudes. Então isso tem a ver muito com a definição do que é o ser. O ser é essa liberdade toda? O ser é um ser pré-definido socialmente? Então, Paul Tillich, ele traz dois conceitos que explicam para a gente um pouco sobre o que é ser alguém, né? Ser alguma pessoa. Então, para ele, o ser humano é um ser de possibilidades. E esse ser de possibilidades, ele tem um ponto central, onde ele segue-se equilibrado, é aquilo que ele realmente é. Só que ele tem uma área de movimentação que se dá pela sua vontade, onde nessa área de movimentação, o ser dele, que é o centro, pode ir para alguma extremidade da sua vontade. Na verdade, você é um ser. É como se fosse imagina aí, uma estrela. Né? Você tem uma estrela. O meio da estrela é aquilo que você é. É o seu ponto central. É ali que você tem equilíbrio. E as pontas da estrela fazem parte daquilo que seria a sua vontade. Então, na ponta da estrela, você pode ser algo. Mas nesse poder ser algo, você muitas vezes não consegue chegar a ser aquela pontinha da estrela que você quer ser. E aí o seu ponto central, ao invés de estar na ponta da estrela, que é onde você gostaria de ser, ele passa a estar ali no meio do braço da estrela, porque você não conseguia alcançar todos os seus objetivos. Então, o ser humano é um ser que é um ser em potência, ele pode ser algo, ele tem a capacidade de ser algo. Mas o fato de ele não conseguir ser e o fato dele poder ser gera nesse ser o medo e a ansiedade. Então, o medo e a ansiedade, ele acontece quando o homem viaja do homem que ele é no centro para aquele entorno do que ele pode ser. E aí, quando esse homem, para Tillich, né? Quando esse homem ele não consegue alcançar aquele objetivo de ser algo, de ser alguém, ou de ser aquilo que ele gostaria de ser, ele chega só ali no meio do braço da estrela, da pontinha da estrela, ele começa a agir de forma diferente, ele começa a agir de forma a negar o seu ser. O centro
que é o que ele realmente é, ele começa a negar aquilo. Então ele começa a viver manifestações de vida que não são aquilo que habitualmente ele era. Aí ele cria um tipo de um outro ser humano, que não é nem aquela ponta da estrela que ele queria ter, que às vezes é o sucesso, a fama, são os seus desejos, as posições sociais. Mas ao mesmo tempo também ele nega aquele ponto central que é aquilo que ele era, aquela natureza que ele era desde o início, o que ele era no princípio. Então, no texto, eu só estou relacionando as duas coisas. O texto ele dá a ideia de que o Estado, o governo, as autoridades, eles diminuem, em alguma medida, a angústia vivida pelo ser humano, na medida em que ele faz esse controle e ele já nos diz o que nós podemos ser e o que nós não devemos ser. E aí o texto novamente pergunta: será que toda forma de educação ou toda forma de apresentação, representação social, apresentação social, será que toda forma de representação social ou toda forma de construção educacional, ou todo modelo de construção educacional realmente educa de forma libertária? Será? Ou será que a gente vive numa série de controles sociais onde nós estamos sempre nos limitando, né? Com base naquilo em que os outros dizem a nosso respeito. Tá bom? E aí você tem que fazer as atividades, né? E aí a gente vai dar uma olhada nas atividades aqui. Olha só. E é justamente isso, olha. Você vai lá nas ideias de Foucault e vai ter que responder aí o exercício 2. Com base nas ideias de Foucault, a noção de verdade para Foucault está ligada ao exercício ou, mais propriamente, à prática de poder disseminar no tecido social. Olha só, a noção de verdade para Foucault está ligada ao exercício ou, mais propriamente, à prática de poder disseminar no tecido social. Esse poder não é exercido pela violência aparente nem pela força física, mas pelo adestramento do corpo e do comportamento, a fim de fabricar o tipo de trabalhador adequado para a sociedade industrial capitalista. O que está falando aqui é justamente o que a gente falou agora a respeito da lição. E aí vem a pergunta, né? A partir do trecho acima, reflita e escreva um texto apresentando e explicando exemplos que encontramos em nossa sociedade e nos quais podemos identificar os elementos que caracterizam o pensamento de Foucault. Na verdade, é justamente isso, você trazer exemplos, esse é o exercício número 2, você trazer exemplos que demonstram que a nossa sociedade é uma sociedade em que os seres são preparados para servir aqueles que os controlam. Então você tem aí a própria forma de educação, a estrutura da escola, o currículo dos cursos que são postos aí, até em cursos mais específicos também, cursos de graduação. Você vai ver que as graduações que são oferecidas aí, os cursos técnicos que são oferecidos, são cursos totalmente voltados para esse desejo, ou melhor, para essa demanda que o mercado tem, né, de formação. Então, o Estado, ele forma as pessoas para que eles possam ser úteis para o próprio Estado. O próprio Adam Smith, ele, que foi assim, que é o pensador aí, que idealizou o pensamento econômico aí, que nós, pelo menos no capitalismo, nós observamos até hoje. Ele diz que a mãe de uma criança, ela tem que ser cuidada pelo Estado, principalmente porque ela gera filhos para a manutenção do próprio Estado. Então, a educação, os cursos que são ofertados, até as leis que são criadas, elas são criadas com base na ideia de que você tem que se submeter às vontades do Estado. Então, muito tranquilo, só produzir um texto, não está falando a quantidade de páginas que você tem que fazer isso. Na atividade número 1, também tem um texto que antecede a questão, olha.
Historicamente, o processo pelo qual a burguesia tornou-se, no decorrer do século XVIII, a classe politicamente dominante, abrigou-se atrás da instalação de um quadro jurídico explícito, codificado formalmente igualitário, e através da organização de um regime de tipo parlamentar e representativo, mas o desenvolvimento e a generalização dos dispositivos disciplinares constituíram a outra vertente obscura desse processo, mas o desenvolvimento e a generalização dos dispositivos disciplinares constituíram a outra vertente obscura desse processo. A partir dessa citação, atenda às questões: qual a contradição a que Foucault faz referência no contexto? Quais são os dispositivos disciplinares a que ele se refere? Justifique com um exemplo o fato de que, para Foucault, o poder antecede o saber. Então, na verdade, o que deve ser feito aqui, na verdade, é você fazer uma breve pesquisa sobre o pensamento de Foucault e como essas questões que vêm depois do texto aqui são compreendidas por ele. Qual a contradição a que Foucault faz referência no texto? Quais são os dispositivos disciplinares a que ele se refere? Justifique com exemplo o fato de que, para Foucault, o poder antecede o saber. Aí, pessoal, o texto, na verdade, na opção número 1, né? A. Qual a contradição a qual Foucault faz referência no texto? O texto vai falar que a burguesia tornou-se, no decorrer do século XVIII, a classe politicamente dominante e abrigou-se atrás da instalação de um quadro jurídico explícito, codificado, formalmente igualitário. Então, é formalmente igualitário. A contradição é justamente essa. A burguesia tornou-se a classe dominante, mas através de um discurso formalmente igualitário. Se ela era a classe dominante, essa igualdade ela só é uma igualdade formal mesmo, só no discurso, só na aparência. Então, essa é a contradição apresentada, pelo menos assim, no meu entendimento, é essa aqui que é a contradição apresentada no texto. Aí a letra B. Quais são os dispositivos disciplinares a que ele se refere? Os dispositivos disciplinares a que ele se refere são justamente os dispositivos de controle social. E aí, entre esses dispositivos, vão estar aí, por exemplo, a própria escola, o exército, os hospitais. Esses são ambientes que são postos como uma forma que tem uma organização hierárquica, que trazem um nível de controle social e que podem, em alguma medida, exercer um tipo de controle, principalmente aí no caso do exército. Tá? Aí a letra C. Justifique com um exemplo o fato de que, para Foucault, o poder antecede o saber. Então aí você tem que procurar um exemplo, mas sabendo que o poder ele antecede o saber, porque o poder é quem dita as regras do saber, as regras sociais que irão, que nem, por exemplo, a própria escola. A escola ela é do jeito que ela é especificamente porque nós temos poderes que nos governam e que definem como a educação deve ser em nosso país, como a escola deve agir, como os professores devem se comportar também. Então, é por esse motivo. Então, você tem que procurar um exemplo, deixar isso claro e responder aí, colocar aí, escrever umas 2, 3 questões. E o que eu tenho visto, pessoal, é que os alunos, assim, quando não estão escrevendo assim o texto idêntico do outro aluno, dos outros alunos, tem escrito muito pouco. Então tente escrever pelo menos umas 3 linhas para cada questão, aí para te ajudar assim na resposta. O que você pode fazer? Você pode começar a responder, a dar sua resposta a partir do próprio enunciado da questão. Por exemplo, qual a contradição a que Foucault faz referência no texto? Você pode começar a contradição a qual Foucault faz referência no texto, tá? É essa. Tá bom?
Então é isso aí, pessoal. Espero que esse áudio, essa aula em áudio possa ter contribuído com vocês, tá bom? Espero aí espero poder fazer vídeos em breve para vocês. Assim que eu tiver com a câmera aí funcionando direitinho, a gente volta a fazer os vídeos, tá bom? Então, bons estudos e tomara que, assim como o governador falou, né, a gente volta com a aula. Nós voltamos aí com as aulas presenciais em breve. Um abraço, obrigado.